Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais curiosos do direito penal. Sabe aquelas situações que desafiam a nossa intuição do que é certo ou errado? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Todo mundo tem uma ideia do que é um crime, né? Um dano, uma agressão. Mas e se eu disser que a lei, em algumas situações bem específicas, não só permite, como às vezes até obriga que esses atos aconteçam? Parece estranho, mas vamos investigar isso direitinho. Pensa só nesses exemplos. Se a gente olhar para eles de forma isolada, o que a gente vê? Dano ao patrimônio, lesão corporal, talvez até uma lesão bem grave. Só que a gente sabe que, no contexto certo, nenhuma dessas pessoas vai ser presa. E para entender o porquê, o direito penal usa uma série de filtros. O primeiro filtro que a lei usa é o da justificativa. Basicamente, são situações em que a própria lei dá um tipo de autorização para uma conduta que, à primeira vista, seria ilegal. É o que os especialistas chamam de excludentes de ilicitude. E aqui a gente já tem a primeira grande diferença. De um lado, temos o estrito cumprimento de um dever legal. Nesse caso, a pessoa, geralmente um agente do Estado, é obrigada por lei a fazer aquilo. Do outro lado, tem o exercício regular de direito, onde a pessoa tem a permissão para agir daquele jeito. A diferença entre dever e poder é o ponto-chave aqui. Vamos olhar mais de perto o primeiro caso. O estrito cumprimento do dever legal é a base de como o Estado age. Pensa nos policiais, bombeiros, oficiais de justiça, todos eles, por força da lei, precisam tomar atitudes que, se fossem feitas por um cidadão comum, seriam consideradas crime. Esse exemplo é perfeito. O ato de arrombar uma porta em si é o crime de dano, mas como o oficial de justiça está cumprindo uma ordem do juiz, ou seja, uma obrigação que a lei impõe, a ação dele deixa de ser ilegal. Ele está simplesmente fazendo o trabalho dele dentro dos limites que a lei determina. Agora, vamos para o outro lado da história, a permissão. Aqui, a lei não obriga ninguém a nada, mas digamos que ela dá um sinal verde para certas ações em contextos bem específicos. É a lei reconhecendo que algumas atividades sociais, profissionais ou esportivas envolvem atos que, fora dali, seriam punidos. O mais interessante aqui é perceber como o contexto muda completamente a nossa percepção. Um soco no rosto num bar é agressão. O mesmíssimo soco num ringue de boxe faz parte do esporte. Um corte com um bisturi, que em qualquer outro lugar seria uma lesão corporal grave, dentro de uma sala de cirurgia é um ato médico para salvar uma vida, é o exercício regular de uma profissão, permitido e regulamentado. Ok, até agora a gente falou de situações reais, justificadas pela lei. Mas e se a pessoa só achava que a ação dela era justificada? Aí a gente entra num terreno bem mais complexo, o do engano. É o que o direito chama de discriminantes putativas, um nome complicado para dizer justificativas imaginárias. Imagina a cena. Alguém reage a uma ameaça que, na verdade, não existe. A pessoa tinha certeza absoluta que estava em perigo, mas estava enganada sobre a realidade. A lei, então, precisa analisar se esse erro foi razoável ou se foi puro descuido. E para analisar esse engano, o direito faz uma distinção que é fundamental. No erro de tipo, a pessoa se engana sobre os fatos, sobre a realidade. Ela acha que o objeto na mão do outro é uma arma de verdade, quando na verdade é um brinquedo. A consequência disso é que se entende que ela não teve intenção, o dolo, de cometer o crime. Já no erro de proibição, a pessoa sabe direitinho o que está fazendo, mas não sabe que aquilo é proibido. Ela pratica eutanásia, por exemplo, achando que a lei permite. Nesse caso, o que se discute é a culpabilidade dela. E assim a gente chega no nosso último filtro. Depois de analisar o ato e o possível engano, a gente olha para a pessoa e pergunta: ela tinha capacidade de entender o que estava fazendo? É aqui que a gente fala de imputabilidade, ou seja, de responsabilidade penal. Traduzindo de um jeito bem simples, imputabilidade é ter a maturidade e a sanidade mental para poder responder por um crime. A lei parte do princípio que, para cometer um crime, a pessoa precisa entender que o que ela está fazendo é errado e conseguir se controlar. Sem isso, não dá para falar em responsabilidade penal. E no Brasil, tanto a Constituição quanto o Código Penal estabelecem um marco bem claro para essa capacidade. E esse marco é a idade de 18 anos. Isso quer dizer que, para a lei penal, quem tem menos de 18 anos não comete crime, e sim ato infracional. Isso não é um julgamento sobre a gravidade do que foi feito, mas sim uma definição da lei de que essa pessoa não tem a plena capacidade de ser responsabilizada como um adulto. Por isso, ela fica sujeita a uma legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora,
Vamos para um ponto que sempre dá o que falar, e a embriaguez. Beber pode livrar alguém da responsabilidade por um crime? A resposta é: quase nunca. A lei é super rigorosa e só aceita essa defesa numa situação muito, mas muito específica mesmo. O ponto aqui é que as duas condições precisam acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, a embriaguez tem que ser completa, a ponto da pessoa perder totalmente a noção da realidade. Segundo, e este é o mais importante, ela não pode ter escolhido beber. A intoxicação tem que ter sido acidental ou forçada, como alguém que foi obrigado a beber. Se a pessoa bebeu porque quis, mesmo que não tivesse a intenção de cometer um crime, ela vai ser responsabilizada sim. Então, a gente passou por 3 filtros para entender por que algo que parece muito um crime, às vezes, não é. Agora, vamos só recapitular essa jornada para deixar tudo bem claro. Primeiro, a gente perguntou se o ato era justificado pela lei, seja como um dever ou um direito. Segundo, a gente investigou se a pessoa agiu por engano, se confundindo com a realidade ou com a própria lei. E terceiro, analisamos se a pessoa tinha naquele momento a capacidade de ser responsabilizada. É essa estrutura que guia toda a análise de um fato no direito penal. E essa frase aqui resume tudo de uma forma brilhante. Aquilo que a gente vê, a ação em si, é só o ponto de partida. A verdadeira análise jurídica está em entender o contexto, a intenção, o estado mental e a capacidade de quem agiu. E a gente termina com essa reflexão. Toda essa estrutura complexa de filtros e exceções mostra a busca constante da lei para achar um equilíbrio justo entre punir um resultado ruim e, ao mesmo tempo, entender a complexidade da mente humana e das circunstâncias. E essa busca, no fim das contas, está no coração da própria ideia de justiça. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.